a minha relação aqui com o Vale Encantado é de amor, né? Porque até minha mãe fala que, minha mãe e as outras pessoas falam que enterrou um umbigo no Vale, aí não quer sair do Vale, não sei o quê. Meu nome é Otávio Alves Barros, sou morador do Vale Encantado já há 52 anos, vou fazer 53 anos. Quando você fala em favela, é muito estigmatizado de que é um lugar sujo, um lugar que ninguém assim, só mora porque não tem outro lugar para morar. Aí você fala sobre o esgoto, a parte elétrica, então você tem várias coisas que, quando você vê falando mal visto, né, do lugar, e aí mostrar o contrário do que é realmente o local onde você mora. Essa motivação veio em função também da remoção das comunidades dentro de um processo em 95, né? E isso fez com que eu me aperfeiçoasse mais e procurasse mais coisas para melhorar a situação dos moradores do Vale Encantado. E aí, quando eu fiz o curso de guia e trazia os turistas para cá, eu levava eles até uma cascata. E aí, quando chegava nessa cascata, eles perguntavam se podia tomar banho ou não. E aí eu falava que não podia, porque todo o esgoto, né, dos condomínios que tem acima da comunidade, mais o clube, mais a própria comunidade, deságua esse esgoto no caminho das nascentes das águas pluviais, que cai exatamente em cima da cascata. E isso me motivou a procurar vários caminhos, né, várias soluções. Em 2011, o Otávio, que é o presidente da Associação de Moradores, me procurou querendo um sistema de tratamento de esgoto. Então a gente construiu o sistema dimensionado para receber o esgoto de toda a comunidade e fez a conexão das 5 primeiras casas que ficam mais próximas do sistema. Aí agora a gente está dando continuidade a esse processo, canalizando, né, fazendo todo o segmento que já foi pesquisado, já foi dimensionado, para chegar até a primeira casa, que é o início da comunidade. Aqui tem 27 edificações e quase 40 famílias. Todas essas 100 pessoas serão beneficiadas com coleta e tratamento de esgoto aqui no biossistema. Essa é a importância da canalização do esgoto está sendo muito bom, né? Que aí evita essas coisas, como eu te falei, né? Doença, né? E trazer assim animais como rato, né? E assim, essa coisa de barata, essas coisas assim, evita, né? Porque se está tratando, vai sumir um pouco. Eu acho bom, né, ter acontecendo isso no Vale, que aqui nunca teve essas coisas, né? Quantos anos eu já tenho? Nunca aconteceu isso. Então, de canalizar os esgotos, isso aí nunca aconteceu, primeira vez, né? Você vê, até hoje, né? Eu acho que vai trazer melhoria muito e capaz de aparecer mais outras coisas melhores virão, né? Até então, quando eles começaram a fazer esse projeto, eu não levei muita fé, né, sobre esse lance de mexer com dejetos e tudo mais. Mas aí explicando, tivemos aulas, cursos sobre a parte de encanamento, a parte dos bambus para poder manter a bactéria, né, que elimina a bosta para manter o gás. Aí tu vai aprendendo muita coisa, você acaba gostando e se adaptando mais àquele negócio, né, e não quer mais largar, porque é muito bom, cara, show de bola. Muito interessante o projeto. Para mim isso aqui está sendo um aprendizado, sabe? Que é a primeira vez que trabalhando com isso, depois de muito tempo, porque minha função não é essa, entendeu? E está sendo legal fazer parte dessa história e ajudar aí no que puder aí. Faço de tudo um pouco. A gente faz massa, faz concreto, abre buraco, passa cano, corta cano, cola cano. Quando você tem as pessoas do próprio local trabalhando, e aí ele está vendo como a evolução daquilo vai beneficiar ele em algum momento, sem contar com a questão financeira, né? Porque aí o projeto também está pagando essas pessoas, não é só um, mas praticamente todos não são de carteira assinada, eles trabalham esporadicamente quando tem algum tipo de trabalho. E exclusivamente acho que tem 2 que não tem trabalho nenhum mesmo, e aí estão trabalhando aqui pelo projeto. O primeiro trabalho que a gente fez com os trabalhadores foi uma formação em instalações hidrossanitárias, como trabalhar com as tubulações. Então a gente vem desde o final do ano passado estudando com um encanador
e um engenheiro civil, né, mas nosso principal professor de instalações hidráulicas é um encanador. E aí nesse mesmo dia da formação a gente também trouxe um mapa da comunidade impresso em A3 e plastificado e fez um trabalho de desenhar à mão nesse mapa por onde as tubulações iam passar. Para a gente, esses projetos do biodigestor foi assim, sabe, cair assim como uma luva, porque a gente estava sofrendo a remoção, e um dos fatores que eles queriam remover a gente aqui, dizendo que a gente estava poluindo, que a gente jogava esgoto a céu aberto, essas coisas todas. Aqui a gente não tem saneamento básico nenhum. E a gente não joga o esgoto, a gente tem as fossas, tudo direitinho. Mas a gente não faz isso porque a gente quer, porque a gente não tem. Cada etapa, né, de sustentabilidade a gente está conquistando aos poucos. Né? A gente tem o biodigestor, que é o que gera gás, que é com material orgânico, que é gerado pela cooperativa, que vai para esse sistema e dali o gás volta para a cooperativa, né, que é o restaurante da comunidade. Tem a parte da zona de raiz, que é o biossistema de tratamento de esgoto. Tem a parte agora do painel solar, né, as placas fotovoltaicas e o restaurante também, que é onde a gente tem as mulheres da comunidade, né, algumas mulheres da comunidade que já trabalham desde lá de 2006, fazendo os quitutes, fazendo o jacalhau, o bobó de jaca, a torta de umbigo de banana, tudo isso feito pelas mulheres da cooperativa. A energia solar, né, veio para o Vale através do RANS, né, que é o pioneiro em energia solar no Rio de Janeiro. A gente tem o armazenamento das jacas que a gente pega no entorno aqui da comunidade para poder fazer os produtos para serem vendidos. Porém, com a pandemia, a gente não conseguiu colocar esses produtos para venda, né? E aí o custo da energia elétrica para a gente, sem vender, tá muito alto. E aí, a partir dali, a gente minimiza o custo da energia elétrica na cooperativa, onde a gente desenvolve os trabalhos com as mulheres da comunidade, na produção dos produtos. Essa é a jaca, o prato principal nosso da cooperativa. Com ela a gente faz o jacalhau, empada de jaca, pastel de jaca, pizza de jaca, faz tudo. Se possa imaginar, inclusive frango e peixe, a gente pode fazer com ela. Além de ser uma fonte de vitamina, e a gente tem muito aqui. O principal impacto que esse projeto está trazendo para cá é o fato de que o esgoto está sendo canalizado e sendo tratado no sistema de tratamento. Atualmente, boa parte desse esgoto é jogado no rio, no córrego que corta a comunidade, e desce, gera mau cheiro, tem lugares que tem maior incidência de rato, barata, isso é tudo por conta do esgoto que corta o córregozinho que passa pelo meio da comunidade. Então, a partir do momento que tiver tudo canalizado, não vai ter mais esgoto misturado com a água de chuva e água de nascente que passa nesse córrego da comunidade. Comparando com a SEDAI, né, porque a SEDAI ainda faz um determinado tratamento, mas em outros lugares ela acaba se misturando novamente, então não fica 100% limpa, né, e muito difícil você conseguir tratar 100%. Então, nesse sistema que a gente tem aqui do Vale, dá em torno de uns 98% dela limpa, mas aí por conta de ir para as áreas de filtragem na terra, ela acaba fazendo o restante da filtragem. E aí ela vai para o lençol d'água, vai para o rio, já os 100% limpa. Para esse sistema é uma técnica de filtragem, né, específica, que teve apoio de um engenheiro, né, e aí com o conhecimento dele, passando para a gente, aí a gente conseguiu construir ele de forma que todo o material orgânico fica decantado no fundo, a água cinza sai, né, por vários tanques. Então tem um tanque que é por zona de raízes, que faz a filtragem, a evapotranspiração, né, pela atmosfera, do calor, e aí vai por umas caixas de brita, passando por uma parte de bambu embaixo, onde as bactérias se acumulam, e aí vai quebrando as moléculas dessas águas cinzas, né, que é o de esgoto. E aí as próprias plantas que estão plantadas em cima das pedras britadas, acaba de fazer o resto da filtragem até o destino final, que vai para o meio ambiente. Mais uma etapa foi concluída dentro de um sonho, dentro de uma realidade de sustentabilidade do local, né? Custaram conseguir, né? Mas agora é uma vitória, né, pra gente, eu acho. Vale Encantado, só o nome já diz, né? É um encanto.
Então isso é uma relação de amor e de encanto. Então é esse que eu tenho pelo Vale Encantado. E meu sonho, né, de que aqui possa ser um dia um ponto turístico para gerar renda mais para as famílias que são mais vulneráveis e não têm condições de sair daqui para trabalhar em outros lugares. Eu convido a todos, né, de todas as comunidades, meio de comunicação, os parceiros, amigos, todas as pessoas que estão ligados ao meio ambiente ou que não estão, para vir conhecer o novo sistema de tratamento de esgoto. A técnica que a gente está usando aqui, ela não é nossa, então ela foi feita para que outras pessoas possam conhecer e ser aplicado, né, nas suas comunidades. O Vale estará sempre de portas abertas para que vocês possam conhecer a comunidade e ajudar em outros projetos que venhamos a ter no futuro.